Namastê, sou o Mestre Aleph e nós vamos continuando aqui com o nosso recado para os evangélicos. Como eu havia prometido, essa é a penúltima parte e eu vou dedicar um tempo a falar da Igreja Universal do Reino de Deus, do PRB e de tudo que tem acontecido, né, durante a era Lula e Dilma e antes disso, né, principalmente na última parte dessa série, relacionada a essa igreja. Eu poderia destacar várias coisas, né? Primeiro, a obra faraônica de 680 milhões de reais, que é o Templo do Capetão, em São Paulo, né? Que espertamente aí o Google, há um tempo atrás, você digitava anticristo, né, no Google Maps e você ia cair ali no Templo de Salomão. O que é correto. Isso eu explico num outro vídeo. Agora não acontece mais, infelizmente. Parece até que a Universal processou o Google. Templo de Salomão que foi construído com o sacrifício de milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Inclusive num vídeo também que não se encontra mais na internet, uma garota de programa, via TV, falava com um pastor que ia dedicar uma quantia X do dinheiro que ela levantasse nos programas dela mensais para enviar para a construção do Templo de Salomão. É o Templo de Salomão que burlou a lei construindo aquela obra gigantesca com um alvará de reforma. Isso aí deu um bafafá tremendo no ano passado e também em 2016. E a Igreja Universal dizia que não, que tudo estava super transparente, se fosse verdade, comprovando-se que eles manipularam, né, a lei para conseguir um alvará de reforma no lugar de um alvará de construção, eles teriam economizado 38 milhões de reais, 34, 38. Eles diziam que não, a prefeitura dizia que sim. Curiosamente, a resolução desse fato, desse acontecimento, qual foi? A prefeitura ameaçava derrubar o Templo de Salomão para construir casas populares. Né? Pelo menos uma parte do terreno para cobrir o dinheiro que eles haviam embolsado. A Igreja Universal entregou à prefeitura um terreno no valor de 38 milhões de reais. Duas coisas a se observar aí. Primeiro, os caras têm um terreno nesse preço, com esse valor. Quando as moradias populares forem construídas, pode apostar que a Rede Record e que os órgãos e a mídia relacionada à igreja vão colocar isso como obra social da igreja. Não é obra social. A Igreja Universal foi obrigada a fazer ou ceder um espaço do templo de Deus na terra. Segunda coisa a se observar por que eles fizeram isso? Eles não estavam dizendo que estava tudo em ordem, que a documentação estava certa, que tudo foi feito com transparência? Então insistisse. Se tudo está feito com transparência, vai prevalecer a lei. Eles não têm os documentos? Não é perseguição? Mudou até a prefeitura já. Agora já é o João Dória. Quer dizer, ainda não é, né? Vai assumir em janeiro. Mas já mudou. Acontece que a verdade é que isso realmente aconteceu. Eu poderia falar disso, mas não vou falar. Eu vou começar apontando aqui uma figura que muita gente não lembra, o Bispo Carlos Rodrigues, da Igreja Universal. Esse cara, ele aparecia muito antes, aparecia em programa de TV, ele foi um dos políticos mais importantes da igreja, foi o segundo em comando do Edir Macedo há um tempão. Esse cara é um carinha aqui com aparência do cabelinho de Beatles, sabe? Aquele óculosinho de Harry Potter, né? É uma figura muito estranha, que aparecia sempre a fotinho dele aí nos jornais da Igreja Universal. Esse cara, você não sabe, ele desapareceu porque ele foi condenado no mensalão. Ele está preso, junto com José Dirceu. E eu vou falar um pouquinho aqui do que foi que ele aprontou. No outro vídeo eu comentei, né, que foi Caio Fábio que abriu as portas para Lula. Mas Caio Fábio recebeu ajuda
de Carlos Rodrigues. Hoje o Caio Fábio xinga todo mundo, hoje ele faz o que todo mundo que apoiou o PT faz. Ah, eu estava enganado, eu estava errado. É a conversinha do Magno Malta, é o papinho do Marco Feliciano, entendeu? Se amanhã a sorte mudar pro lado do Michel Temer e a coisa ficar feia para eles vão dizer a mesma coisa. Mas foi Caio Fábio e Carlos Rodrigues os principais responsáveis pelo PT chegar ao poder, pelo apoio das igrejas evangélicas. Então ele foi condenado por lavagem de dinheiro, ocultação de dinheiro e corrupção passiva. Segundo a acusação, ele havia recebido R$150 mil nas eleições de 2002 para pagar despesas da campanha presidencial de Lula no Rio. Percebe onde eu estou querendo chegar, evangélico e você que não é evangélico. Vocês que estão aí pensando que a briga é PSDB e PT, não é. Quem está desgraçando o Brasil, quem está com seus tentáculos enterrados em todo lugar, em toda parte, dominando a mídia, por meio do controle da mídia, dominando a mente das pessoas, são as igrejas evangélicas. A catástrofe que foi o governo Lula e Dilma, a era PT sobre o Brasil, ela foi uma catástrofe orquestrada e programada por igrejas evangélicas, principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus. Veja só, vou ler aqui uma frase do Carlos Rodrigues. Na eleição de 2002, ele ia nas igrejas, né? E a sua fala era a seguinte: temos a obrigação de entrar de cabeça na campanha de Lula. Por isso vamos adotar uma nova forma de fazer política. Trata-se do socialismo de resultados. Por isso que não é estranho que Edir Macedo seja favorável ao aborto. Embora o Edir Macedo é favorável ao aborto, apenas porque a Igreja Católica é contra. Você vê que o Edir Macedo e a Igreja Universal, eles detonam a Rede Globo, mas a Record é o quê? É uma Globo piorada. Né? É uma Globo com toques de Rede TV. É o que é a Record. Já era no começo do governo Lula a ideia do PRB, do Carlos Rodrigues e da Igreja Universal, essa aproximação com a linguagem do socialismo. Socialismo de resultados é bem a mistura, porque resultado é o que a Igreja Universal fala o tempo inteiro. A contra fatos não há argumentos, aí mostra os testemunhos deles na TV. E o socialismo é a teoria política defendida pelo PT. Socialismo de resultados é a putaria entre PT e Igreja Universal. Mas eu estou falando do Carlos Rodrigues porque no meio disso alguém aí que talvez seja simpatizante da Igreja Universal, meus pêsames se você for, ou até membro dela, pensa, mas ele foi tirado da igreja. Tem certeza? Tem certeza que a condenação de Carlos Rodrigues o afastou da Igreja Universal? Vamos ver aqui. Notícia vinculada em 1º de julho de 2014. Supremo autoriza Bispo Rodrigues, condenado no mensalão, a trabalhar em rádio da Igreja Universal. O benefício foi concedido ao condenado após uma revisão do caso pelo relator do mensalão, ministro Luiz Roberto Barroso. Em janeiro, Rodrigues já havia conseguido o benefício e arrumado um emprego na rádio Antena 9, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, antes de voltar a trabalhar na emissora de rádio da Igreja Universal, quer dizer, acho que inclusive ele já está livre, né, o Bispo Rodrigues, como José Dirceu também, o Bispo Rodrigues deverá ser transferido do complexo penitenciário da Papuda em Brasília para o Centro de Progressão Penitenciária, unidade prisional dedicada a receber presos que podem sair para trabalhar durante o dia e na parte da noite retornam ao local para dormir. E aí quem recebeu esse benefício na época foi o José Dirceu, Delúbio Soares, o Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, todos esses nomes maravilhosos envolvidos no mensalão. De verdade, se a Igreja Universal não tivesse nada a ver com o mensalão, desaprovasse absolutamente a atitude de um homem que desviou, no mínimo, 150 milhões de reais, eles arrumariam emprego para ele numa rádio da igreja? Pensa, você daria isso? Você sabe que o cara é ladrão, mas não é a Igreja Universal que gosta de se vangloriar que quando o pastor é pego em adultério ele é arrancado do altar.
e que se pecar é isso, isso e isso, e ele vai ser humilhado. É conversa fiada. Esse rigor da Igreja Universal é para uns e não para outros. Como não é para o senhor Carlos Rodrigues, que continua ali, do ladinho do seu mentor, Edir Macedo. Eu comentei em vídeos anteriores que a Igreja Universal recebeu o Ministério da Pesca e depois o Ministério do Esporte, isso no governo Dilma. Vou falar um pouquinho do Ministério da Pesca. Olha essa matéria aqui de 9 de setembro de 2015. A Controladoria Geral da União divulgou nesta quarta-feira, dia 9, relatório de auditoria que aponta desvios de recursos públicos no Ministério da Pesca e Aquicultura. A auditoria realizada em 2014, quando a pasta estava sob a gestão do senador Marcelo Crivella, acompanhou a execução de contratos além da atuação do Ministério no levantamento de dados de produção pesqueira. O relatório apontou a existência de dados falsos sobre a produção pesqueira e aquícola nacional, que estão sendo encaminhados para entidades internacionais, como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. Dados falsos encaminhados para essas organizações não governamentais de fora do Brasil. O documento mostra casos de pagamentos indevidos a servidores, sem a devida comprovação de efetivo trabalho. É o básico do Brasil, né? Você paga o cara sem comprovar se o cara fez o trabalho. É o esquema básico de corrupção. Assim como o conflito de interesses na seleção de funcionários terceirizados de empresas contratadas. Esses conflitos de interesses aqui é porque os contratados faziam parte de empresas ligadas à Igreja Universal ou de bispos ligados à Igreja Universal e PRB. Tá? A matéria amenizou um pouco a coisa, né? Aí o CGU ainda informa: quanto a contratos e licitações, constatou-se direcionamento na contratação de empresa responsável pela alocação de veículos ao Ministério, inclusão de cláusulas antieconômicas em licitação, pagamento sem comprovação de prestação de serviço, falha na condução de processos licitatórios e no aditamento de contratos, desclassificação de empresa licitante sem amparo normativo, falhas na fiscalização, entre outros. Entre outros, quer dizer, uma putaria no Ministério da Pesca e debaixo do nariz da dona Dilma e com o aval de Deus, não é verdade, evangélico? E com o aval de Deus, porque afinal Marcelo Crivella é sobrinho de Edir Macedo. Esse é o mesmo Marcelo Crivella que começou aquele tal projeto Nordeste da Fazenda Nova Canaã e que era só campanha política dele. Porque o cara construiu a Fazenda Nova Canaã, o projeto não se expandiu, ele apareceu na Record num quartinho lá dizendo que ele não precisava de mais que aquilo, e assim ele foi construindo sua carreira política para chegar à Prefeitura do Rio de Janeiro. E agora, cariocas, o apocalipse chegou para vocês, viu? Saiba disso. Marcelo Crivella, que ao assumir o Ministério da Pesca, disse que não sabia nada de pescaria. E ainda há uma outra denúncia que não está na matéria aqui, de que títulos eleitorais de pescadores teriam sido utilizados com interesses escusos. Essa investigação vai parar, porque quem está no poder não vai deixar que ela ande. Agora, corrupção, ela é endêmica e ela se espalha como um tumor. Você mexe numa estrutura aqui, num ministério, desvia dinheiro, utiliza para seus interesses ou interesses dos seus grupos e se espalha para todo o país. Essa é a origem da crise que nós estamos. Essa é a origem. As igrejas evangélicas, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, estão com os dentes cravados na jugular do país e arrasando com tudo. Aí, a Igreja Universal recebeu o Ministério do Esporte, né? Porque um pastor da Igreja Universal chamado George Hilton recebeu o Ministério do Esporte. Claro, né? E eu vou falar disso na última parte. A Record, conseguiu a exibição das Olimpíadas de Londres, né? Desde lá a Igreja Universal tinha interesse em estender os seus braços para dentro do esporte. Conseguiu através
desse ministério. Veja bem, depois de tudo que foi constatado, de todas as irregularidades na gestão de Marcelo Crivella, um outro pastor do PRB da Igreja Universal, embora esse George Hilton tenha debandado no impeachment, ele rompeu com o PRB, mas ele é pastor, ele foi pego com muito dinheiro, deixa eu até encontrar aqui o valor, ele foi pego em 2005 no aeroporto da Pampulha com 600 mil reais em espécie. Essa não é a primeira vez que um avião da Igreja Universal, com pastores, com dinheiro em caixas de papelão, sinal da contravenção, né, é pego pela Polícia Federal. Um outro pastor da igreja, outro bispo, se não me engano, eu não lembro o nome dele, mas acho que era João Leite, e eu acho que eu também não estou com o nome dele aqui, mas eu acho que era isso, era João Leite, mais ou menos, acho que era João Leite. Mas você, se colocar aí bispo da Universal pego com mala de dinheiro, você vai encontrar esse cara. Já tinha passado por isso também, em pleno mensalão. E o curioso é que o cara foi pego com dinheiro e daqui a pouco chegaram advogados da igreja para resgatar o dinheiro. Policiais militares que estavam fazendo, que é proibido, né, jornada dupla para policiais militares, estavam fazendo a segurança do dinheiro. Foi um bafafá tremendo. O cara foi desligado do partido. Né? Em 2012, um avião da Igreja Universal, que estava sem documentação, também foi apreendido. A igreja poderia apresentar os documentos ou pleitear. Deixou para lá, em 2016 o avião foi leiloado. Então é só isso que você tem nessa igreja, cara. É só com isso aí que você lida. Só isso que você vê. Então, se você é evangélico, diz Nandir Macedo é homem de Deus, o povo da igreja não tem culpa, sinto muito, cara. Você perdeu o eixo. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu na gestão do George Hilton. O ministro do Esporte, George Hilton, fez 2 nomeações polêmicas recentemente. Primeiro foi a jovem Valesca Bondade Lima, de 18 anos. Em 17 de abril, ela foi nomeada coordenadora de infraestrutura da Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento. Valesca, que cursa o primeiro ano de faculdade, é filha do pastor Wagner Lima, da Igreja Universal do Reino de Deus. O salário da jovem é de R$ 4.700, não inclusas bonificações e verbas indenizatórias. Mas ela não foi a única, tá? Veja bem. Outra nomeação controversa foi a da modelo Cibele Mazo, ex-Miss Brasil, com salário de R$ 8.554,70. Cibele, que não tem nenhuma experiência na área, tornou-se assessora da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. Formada em administração, Mazo foi contratada na cota do secretário nacional Rogério Raman, PRB. Em um site de empregos em que mantém um perfil profissional, a modelo diz estar interessada em trabalhos na área de figuração, novelas, apresentadora de TV, fotos e comerciais. Aí, veja só, só para você ter uma ideia, eu vou citar só alguns nomes indicados para essa pasta pelo George Hilton. Pablo Rivera Martins de Bulhões, advogado de 26 anos, filho de Mônica Antônio Bulhões. Ela, obreira da Igreja Universal, e Bulhões, bispo da Igreja Universal, deputado que fazia programa na TV. Seu emprego anterior, o do rapazinho aí, o Pablo, era de coordenador de prestação de contas na Secretaria Executiva do Ministério da Pesca. Veja só, o cara estava implicado numa fraude, agora investigada e logo paralisada, e ele sai de um cabidinho de emprego e pula em outro. O Brasil está rifado. Ok? É igual música. Quando você ouve o lixo do Luan Santana fazendo sucesso, quando você ouve as porcarias que a Ivete Sangalo canta fazendo sucesso, quando você vê o cocô audível que a Anitta defeca nos teus ouvidos, você pensa, essa música é legal, eu vou sair cantando. Acorda, cara. As rádios foram pagas para tocar essa música, para impregnar a tua cabeça. Não tem qualidade. A música é fácil para você viciar rapidinho. É tudo dinheiro.
E de repente você que está me ouvindo aí é um músico, é um cantor de talento, mas você não tem espaço. Você não tem espaço porque já está tudo rifado. Porque alguns desses nomes, inclusive, que eu falei aqui, recebiam dinheiro do governo para os seus eventos. Né? Recebiam apoio de programas do governo para seus eventos. Por isso que o Luan Santana foi fazer DVD em Cuba. Né? E essas pessoas saíram e vamos enforcar a Dilma em praça pública, porque o problema é a Dilma, porque o problema é o Lula cachaceiro que tem que devolver o meu dinheiro. Que o Lula é cachaceiro, que ele roubou pra caramba, que ele enriqueceu nas costas do povo brasileiro, em nome do pobre, é evidente. Mas que não foi o único. Olha só, Regina Freitas Lins Rodrigues foi nomeada chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Olha o absurdo, inclusão social. Como vai haver inclusão social nesse contexto? Do Ministério no dia 12 de março deste ano, 2015, se eu não estiver enganado, né? Que eu não deixei a matéria, eu não coloquei, mas acho que é 2015. 2015, 2016. Dilma Lins foi missionária da Igreja Universal por 21 anos. Provavelmente ela é esposa de pastor, porque a Igreja Universal não tem missionários. Um último nome aqui que eu quero deixar. Flávio Bezerra da Silva, o bispo da Igreja Universal, ex-deputado federal e membro do PRB, Flávio Bezerra da Silva é ouvidor do Ministério do Esporte desde o dia 10 de março de 2015, quando foi nomeado ao cargo pelo ministro George Hilton. Aos 54 anos, volta a ocupar um cargo relacionado ao esporte, sua área de formação. Antes de ocupar o cargo atual, estava em outro cargo comissionado no Ministério da Pesca. Lá, graças à nomeação do então ministro Marcelo Crivella, era secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca. Se você acha que isso não é nada, se você vai me dizer que isso não significa nada, então, evangélico, porque é principalmente para você, você já vendeu tua alma. E não para aqui. Além de ministério, o PRB ganha pastas estaduais do esporte. Depois de garantir que comandará o Ministério do Esporte a partir do ano que vem, o PRB, partido que orbita na área de influência da Igreja Universal do Reino de Deus, passou a pleitear a pasta correlata nos governos estaduais eleitos em outubro. É muito interessante porque, paralelo a isso, veja só o que diz aqui a matéria, com a troca, diz aqui embaixo, só um minutinho. Trocou o pouco expressivo Ministério da Pesca, que comandava desde 2012, pelo esporte, pasta com muito mais visibilidade, em tempo de preparação para os Jogos Olímpicos. E grande capilaridade nos estados por meio de convênios. Com a troca, o Ministério do Esporte deve assumir um novo perfil e passar a investir em projetos voltados para o combate às drogas, a principal bandeira dos projetos sociais da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja só, olha como tudo é planejado. Você já deve ter visto aquela ameba do Formigoni na TV dizendo que cura viciados. Curiosamente, o poder que eles têm para curar viciados não curou, não salvou a vida do filho do bispo Romualdo Panseiro, que morreu, que era viciado em drogas. O segundo em comando na Igreja Universal. Você já deve ter visto aquele doente mental do Formigoni, que diz que se não acontecer o milagre ele come a Bíblia. Aquele mesmo que rolou um áudio aí, ele chamando o carro de lata velha e mandando a pessoa deixar ir embora a pé, dizendo que cura o viciado. A Última Pedra é o nome do programa. Esse programa não existia, ele foi pensado junto com o Ministério do Esporte. Percebe como que as coisas andam juntas, como que as diretrizes e as direções, elas vêm todas na mesma direção e os braços da igreja se articulam. Aí você pode pensar, mas está livrando as pessoas das drogas? Primeiro, está mesmo. Está mesmo. E segundo, tirar a pessoa de um vício para aprisioná-la numa escravidão mental e espiritual, de que resolve? Eu conheço pessoas, obreiros da Igreja Universal, que trabalham em 2 empregos e que depois da última fogueira santa, que foi agora dia 18 de dezembro, não tem dinheiro para comprar comida, para colocar crédito no celular, porque foram extorquidos
colocados na parede para dar seu tudo, trabalhando em 2 empregos. A pessoa não usa droga, mas vive como um viciado. Eu conheço gente que deu tudo, que deu aliança, que deu rádio, que vendeu tudo em casa, igual um viciado em drogas. A miséria que a Igreja Universal produz, só quem está perto dos membros que conhece. Esses testemunhos que aparecem na TV aí, geralmente, quando não são forjados, são de pessoas que realmente têm empresas ligadas à igreja, que prestam serviço para a igreja. Eu mesmo vi, na Igreja Universal da Vila Mariana, 2 pessoas dando testemunho. Uma trabalhava na Câmara dos Vereadores de São Paulo e a outra na Rede Record. Aí é fácil prosperar com o dinheiro dos trouxas. É fácil prosperar sendo o braço direito desses canalhas. Então você vê, é tudo pensado, é tudo planejado. E aqui a própria matéria termina dizendo que a passagem pelo Ministério da Pesca foi marcada por denúncias de aparelhamento para fins políticos. E aqui comenta da suspeita do uso eleitoral das carteiras dos pescadores. Mesmo assim, eles saíram de um ministério menor para um ministério de mais visibilidade. E aí o que o Temer deve ter prometido? Um ministério ainda mais importante. E aí eles vieram com um papo que virou regra no Brasil. Ah, Dilma, e porque roubou, e porque cometeu crime de responsabilidade. E eu não nego que cometeu mesmo. Tinha que ser punida mesmo, só que não sozinha. Não apenas para si mesma. E é isso que tem acontecido no Brasil. Se você investigar aí os políticos que votaram pelo aumento de salário, os vereadores de São Paulo, e quem estava votando a favor da desconstrução do pacote anticorrupção, você vai ver o PRB presente em tudo. Então o PRB não pulou fora por ética. Aos brados, Antônio Bulhões falou de ética quando anunciou seu voto a favor do impeachment, naquele circo, né, que houve elogios a torturadores da direita e da esquerda. Foi por interesse. Foi porque já havia sido negociado nos bastidores. Quem ganha mais? Quem vai receber mais? Você, evangélico, que financia esse crime com teu voto, com teu dízimo, com a tua oferta, é culpado, é responsável perante Deus, perante os homens. Se gostou, deixa teu like. Se quiser me xingar minha mãe, por favor, pelo e-mail noveon52@gmail, que está aqui na descrição. Se inscreva no canal e clique no sino para receber notificações. E nos encontramos na última parte desse vídeo. Muito obrigado. Namastê.